Em 1969, o mangaka Hiroshi Fujimoto, então conhecido como Fujiko Fujio, que na verdade era o pseudônimo conjunto dele com outro mangaka, e hoje em dia o Fujimoto é conhecido como Fujiko F. Fujio, publicou na revista CoroCoro Comics um mangá chamado Doraemon. E alguns anos depois, ele seria adaptado em um anime, que foi um enorme fracasso, durou pouco, que hoje em dia é mídia perdida. E alguns anos depois disso, ele seria adaptado em um anime, que o transformaria não só em uma das obras mais famosas do Japão, mas parte integral da cultura japonesa como um todo. Isso é Doraemon. Doraemon é um mangá de comédia, com uma pitada ocasional de slice of life, que conta a história de Nobita Nobi, um menino meio fracassado na vida em geral, que um belo dia é visitado por um descendente de muitas gerações no futuro. O jovem viajante do tempo explica para Nobita que se ele continuar fracassado, vai ser um adulto inepto e mergulhará a família em dívidas gigantescas por gerações. Sem pressão, criança de 10 anos. E para ajudar o Nobita a colocar a vida nos eixos, o futuro tataraneto empresta para o menino um gato robô sem orelhas chamado Doraemon para agir como seu tutor. Daí pra frente, eles passariam décadas aprendendo, se divertindo e emocionando, marcando gerações e gerações de crianças e sem dar sinais de parar. Antes de seguir em frente, sinto que preciso apresentar vocês a turma do Doraemon, então vou logo adiantar isso. O protagonista, como eu disse, é Nobita Nobi, um menino meio zero à esquerda em geral. Mimado, tira notas baixas, é ruim nos esportes, é preguiçoso nas tarefas de casa, mas que apesar de tudo isso tem um bom coração, tenta fazer a coisa certa ocasionalmente e adora animais. Ah, e também é muito bom em fazer camas de gato e usar armas de fogo. Doraemon é o tutor rígido, porém bem infantil e manipulável, do Nobita. Quando não tá dando bronca nele por ser um zero à esquerda, fica comendo dorayaki, fugindo de ratos e se irritando sempre que alguém o chama de tanuki. Para ajudar o Nobita no aprendizado e em desventuras cômicas gerais, Doraemon tem um enorme arsenal de ferramentas futurísticas que guarda no bolso em sua barriga. Portas de teletransporte, hélices que fazem a pessoa voar, um doce que traduz a fala imediatamente e que acabaria com o meu emprego se existisse. O limite é a imaginação do roteirista. Nobita tem 3 amigos. A primeira, e a única que é uma amiga não tóxica, é a Shizuka, o eterno crush do menino. Ela é boazinha e gentil, toca piano e simplesmente adora tomar banho. Sério, é praticamente o único traço marcante da personalidade dela. Já do lado tóxico, temos primeiro Takeshi Goda, ou Giant, um menino enorme e valentão que adora impor dominância sobre os outros, especialmente o Nobita, mas que no fundo, o considera um amigo. Dependendo da história, ele mostra um forte código de honra também. E adora cantar, mas canta super mal. E por fim temos o Suneo, o valentão capacho do Giant, só que menos fisicamente violento, o lance dele é mais psicológico. Um menino extremamente rico, sempre esfregando seus brinquedos caros na cara do Nobita. Nas aventuras, ele é o mais pessimista e desistente da turma, mas acaba mostrando lealdade quando chega a hora H. Como todo menino rico, também é extremamente mimado. Sempre que ele está em perigo, grita "Mama!" E esse é o elenco que estrela um dos mais populares produtos do Japão. Eu vejo Doraemon meio que como a Turma da Mônica do Japão. Esse produto super antigo que é, ao mesmo tempo, extremamente datado e extremamente atual. O anime de Doraemon, que importa, começou em 1979, feito pela Shin-Ei Animation, e praticamente não parou mais. Só dando um soluço ali em 2005 para dar um reboot bem de leve, atualizando o traço, moda e o elenco de voz. Mas eu digo reboot com muitas aspas, porque continuidade em Doraemon é bem pouca. São só histórias episódicas de desventuras infantis, e o mangaka infelizmente morreu antes de escrever um final, então o final não existe, só existe a jornada, e isso tá ótimo. Ah, e só pra não deixar isso sem mencionar, o anime veio pro Brasil 2 vezes. Uma vez no começo dos anos 90, na Manchete, e uma segunda vez em 2014 em plataformas digitais, e na Band, se eu não me engano, com 26 episódios da série pós-reboot. Infelizmente, nenhuma das 2 exibições fez um sucesso lá muito grande. As duas, na minha opinião, por terem sido lançadas nos lugares errados, nas horas erradas. Mas isso não vem ao caso. Agora vamos, enfim, ao tópico do vídeo, os filmes. Bom, eu não cresci com Doraemon, eu era novo demais pra ver na Manchete e meu primeiro real contato foi quando eu conferi alguns dos episódios que vieram pra cá em 2014, por curiosidade. Eu gostei do que eu vi, mas não me empolguei pra ir mais atrás, ainda mais sabendo que ele tem literais milhares de episódios. Mas aí eu comecei a ver nas redes sociais de vez em quando uns gifs das lindas animações dos filmes da série que eu sempre ignorei e meu coração se decidiu, eu tinha que vê-los.
Sim, Doraemon obviamente tem filmes. Na verdade, tem quase 40 deles, tendo lançado um por ano quase consistentemente desde 1980. Aí você pergunta, nossa, Sago, então você vai cobrir todos esses 40 filmes? Bem, não. Assim como o anime, os filmes têm duas gerações. A de 1979 até 2004 e a de 2006 até o presente, coincidindo com um reboot sutil do anime. Os primeiros filmes, ou melhor, os primeiros 16, que foram lançados enquanto o F. Fujio ainda estava vivo, na verdade eram adaptações das chamadas longas histórias de Doraemon, que eram histórias do mangá, escritas pelo autor mesmo, contadas em múltiplos capítulos, formando uma grande aventura, perfeita para ser adaptada em 90 minutos de cinema. Eu cito isso porque isso vai ser importante daqui a pouco. Mas eu decidi cobrir só os filmes pós-2005. E isso porque... os filmes originais são clássicos absolutos, e muitos deles têm histórias ótimas. Eu nunca ia falar mal deles, mas não são super atraentes. A animação deles tem basicamente o mesmo nível de um episódio aleatório do anime de TV. E isso não é ruim, mas não grita filme, sabe? Até pros padrões da época. Em suma, eu sou um cara chato que gosta de desenho bonito, e só os filmes pós-2005 oferecem isso. Sinto muito, mas vou me ater a eles. E eu gosto mais do elenco de voz pós-2005 também. Mas temos 15 filmes até agora, então ainda acho que vão render bastante conteúdo pra esse vídeo. Mas aí vem um outro detalhe interessante. Muitos dos filmes pós-2005 são, na verdade, remakes de filmes antigos. Destes 15, 7 são remakes de longas histórias previamente adaptadas. E vocês me conhecem, eu gosto de ver as diferenças entre versões de uma mesma coisa, então claro que eu assisti os originais antes de ver os remakes. Dito isso, vou me focar só nos remakes aqui, citando os originais só se for pra apontar uma curiosidade inútil ou outra. Ainda mais porque, no geral, eu sou da opinião que os remakes são tão bons quanto os originais, se não melhores. Ah, e outra coisa que eu simplesmente preciso deixar avisado. Todos os filmes nessa lista são bons. Sério, na minha singela opinião, Doraemon não tem um filme ruim pós-2005. Todos são divertidos a seu modo, e todos são bonitos. Então, independente das críticas que eu fizer a determinado filme, que fique bem claro que eu não desgosto de nenhum deles. É só que eu posso ser meio desnecessariamente áspero às vezes. E pra reforçar isso, vou ranquear cada filme numa escala de 3 pontos. Incrível, bom e legalzinho. Não existe 0, daqui é só de 6 pra cima. Ok, sem mais delongas, estes são todos os filmes de Doraemon pós-2005 e o que eu achei de cada um deles. Ah, mas vamos a uns avisos antes de começar. Primeiro, acho que nem preciso dizer isso, mas só por precaução, estas são só as minhas opiniões pessoais. Não são evangelho, minha opinião está longe de ter mais valor do que a de qualquer um, e se você for um fã de Doraemon e discordar delas, ótimo, pode soltar nos comentários, eu vou adorar ouvir opiniões diferentes. E falando em fãs de Doraemon, como eu disse ainda agora, eu não cresci com Doraemon, então as minhas opiniões não levam em conta coisas que agradam ou desagradam os fãs de longa data da série. Mantenham isso em mente. Ah, e eu vou tentar não dar spoilers desnecessariamente, mas muitas vezes eu não vou conseguir evitar, então estejam avisados. Ok, chega de enrolação, vamos a... Nossa história começa com o Suneo esfregando na cara dos amigos que o pai comprou um genuíno fóssil de dinossauro para a família. E se acostume a ouvir isso, porque muitos filmes abrem com o Suneo esfregando um novo brinquedo na cara dos amigos. Nobita, em revolta por não ter recebido permissão de ver o fóssil, promete que vai arranjar um dinossauro vivo para esfregar na cara dos amigos. Outro elemento que é bom você se acostumar a ouvir. Doraemon se recusa a ajudar, então Nobita, em um momento bem comum, faz um esforço para aprender mais sobre dinossauros, e no dia seguinte sai à procura de fósseis, no jardim de um vizinho. E sabe o que é melhor ainda? Ele acha! Super normal! E com a ajuda de uma ferramenta do Doraemon, a toalha do tempo, o Nobita faz o ovo voltar no tempo até se desfossilizar, e logo sai dele um pequeno plesiosauro. E antes que alguém aponte de novo, sim, eu sei que plesiosauros não são dinossauros, mas o título desse filme diz o contrário, cheque e mate. Nobita resolve esperar até ele crescer mais antes de mostrar pros outros, e o cria, batizando ele de Pisque, porque ele vive falando Pi! E é um processo muito fofo. O Nobita é um pai muito fofo. E quando o Plessio finalmente fica grande o bastante,
O horário do Nobita se desencontra completamente com os horários dos amigos e ele não consegue mostrar o Plécio para eles. E para piorar as coisas, o Pisuke, que passa a morar em um lago próximo depois desse crescimento, começa a ser avistado por pessoas na cidade. Sem escolha, Nobita resolve levá-lo para a pré-história para viver com outros da própria espécie. Mas após uma série infeliz de problemas com a máquina do tempo, Nobita e seus amigos se veem forçados a viajar meio mundo na pré-história para levar o Pisuke para o local em que os outros plesiosauros japoneses vivem. Tudo enquanto fogem de um perigoso caçador de dinossauros que quer adicionar o Pisuke à sua coleção. O primeiro filme de 1980, refeito para ser o primeiro filme pós-2005. Imagino que ele seja um clássico de infância para muitos japoneses, e a história dele realmente é perfeita para isso. Poucas coisas falam mais com a infância do que a criação do primeiro pet e a dor de ter que se despedir dele. Digo, eu nunca tive isso, porque os meus pais eram super contra animais de estimação, mas ouço dizer que muitas crianças tiveram. E é um filme que encapsula bem o personagem do Nobita também. Ele começa a história toda com esse objetivo mesquinho de querer se mostrar pros amigos, mas sem nem se dar conta, se esquece disso, em prol da felicidade do seu dinossaurinho de estimação. É como eu disse na introdução, ele é um mané, mas tem o coração no lugar certo. Eu adoro esse filme. Ele é bem mais simples do que os filmes que estão por vir, mas a simplicidade funciona a favor dele. Ele transmite sentimentos universais de um jeito direto, e por isso é universalmente eficaz. E esse remake em particular é incrível. Eu vi opiniões de alguns japoneses que acharam ele só mais ou menos, vendo ele como inferior ao original, mas eu discordo em número, gênero e grau. O modo como ele conta a história é tão mais potente, desde as cenas quietas do Nobita e do Pisuke admirando a noite, até cenas grandes como as de ação, e especialmente o final, que parte o coração daquele jeito lindo de filme infantil. Esse filme também foi o primeiro do novo elenco de voz, e se alguém duvidava que a Megumi Ohara daria conta do Nobita, aposto que esse final matou essas dúvidas. E a animação desse filme é bonita pra caramba, melhor do que muitos filmes que vão vir depois ainda por cima. Dito isso, os futuros filmes são todos bem bonitos também. A direção de animação ficou a cargo do famoso Kenichi Konishi, e o estilo super solto dele é bem perceptível em várias cenas, o que faz deste filme bem visualmente distinto. Também adoro várias pequenas decisões, como o vilão tendo todos esses detalhes desconfortavelmente realistas no rosto, fazendo ele parecer tão alienígena ao resto. Ou seja, artisticamente, o filme não deixa nada a desejar. Ah, e pra completar, ele tem muitos dinossauros legais também, então aposto que as crianças amantes de dinossauros se amarram. Concluindo, o filme é fofo, comovente e lindo. O Dinossauros de Nobita 2006, o primeiro filme dessa lista que me fez chorar, é simplesmente incrível. Está sendo uma semana especialmente ruim pro Nobita. Digo, são todos os típicos defeitos de uma semana do Nobita. Ele sendo esnobado por jogar beisebol mal, tendo estátuas de pedra misteriosas dele e do Doraemon caindo do céu, levando bronca da mãe por tirar notas baixas. Ele não tá muito feliz. É então que ele assiste a um trecho de um anime spin-off de Esper Mummy, em que ela é uma garota mágica tradicional e tem uma ideia genial. Se o mundo tivesse magia, o menino com certeza seria muito menos infeliz. E claro, ele acaba persuadindo o Doraemon a fazer essa alteração de realidade e se vê no nosso mundo, só que mágico. Literalmente, porque ele continua sendo um zero à esquerda no mundo e a sociedade continua esnobando dele. Só que agora as pessoas podem fazer coisas flutuarem e voarem vassouras. É um comentário bem sutil do filme sobre como a tecnologia do nosso mundo é, na verdade, bem mágica já. A sociedade é que é o problema. Mas seguindo, após umas desventuras aí, eles acabam esbarrando em Miyako, a filha de um mágico super famoso e badalado que revela para as crianças que o inferno está prestes a cair sobre a Terra. Bem literalmente, porque tem um planeta de demônios vindo avassalar o nosso, e algo tem que ser feito pelos adultos. Mas os adultos, o tal mágico no caso, acaba sendo atacado e sequestrado pelos demônios. Então, cabe a Miyako, em forma de gato, um capricho aí dos demônios, reunir a turma do Nobita para eles irem ao planeta submundo e matarem o rei demônio nele. Este filme serve como um bom contraponto pro primeiro. Ao invés de ser um filminho fofo, ele é pura aventura. E uma aventura das muito boas.
O fato dele se passar em um mundo mágico permite à história realmente brincar com feitiços, raios e afins, e o resultado é muito divertido. A Miyako é a nossa primeira personagem convidada de filme aqui, eu não conto o Pisker, porque ele é um pet, e ela é bem trabalhadinha e tal. Tem muitas cenas boas dela, como quando ela se sacrifica para deixar o Nobita fugir, ou quando reencontra sua mãe, que foi enfeitiçada para virar um dos demônios. É uma longa história. Outra cena que eu gosto muito, não necessariamente relacionada a ela, é quando o Nobita decide simplesmente reverter o mundo pro normal, anulando a ameaça. Mas, como o Doraemon e sua irmã Dorami explicam, sim, o Doraemon tem uma irmã, o mundo mágico é uma realidade paralela agora, então a coisa vai continuar ruim pro lado de lá, e as versões dos amigos dele do lado de lá podem acabar morrendo, algo que o Nobita não aceita e imediatamente volta pra salvar todo mundo. Sei lá, achei bem meigo. Também tem uma aplicação bem criativa de viagem no tempo, que não será nem a primeira, nem a última, e eu adoro esse ato final em que as crianças enfrentam o Rei Demônio, é bem intenso. Não sei se comuniquei isso muito bem, mas acho esse filme incrível. É o tipo de coisa que eu ia amar quando criança. E mesmo agora, ainda gosto muito. Na montanha próxima da casa do Nobita, ele encontra uma pilha de lixo, e no meio dela, uma muda de árvore que foi jogada fora. Como o coração mole que ele é, Nobita a leva para casa para cultivar, apesar da mãe protestar, dizendo que ele não pode plantar nada no minúsculo jardim da casa deles. Doraemon então usa uma ferramenta para dar movimento para a árvore, assim driblando o ultimato da mãe, e isso torna a árvore senciente. E só pra constar, não é a última vez que o Doraemon cria vida nesses filmes. Esse gato tá super de boa com bancar Deus. Enfim, mais uma vez, Nobita o batiza na lógica Pokémon, com base no único som que ele faz, chamando ele de Keyball. Após vários Slice of Lifes e o Keyball sendo bonitinho, ele, Nobita e o resto são puxados por uma aeronave e levados para um outro planeta, um comandado por seres plantas. Os seres plantas têm pena das árvores da Terra, devido ao desmatamento dos humanos, e discutem se devem dizimar a vida não planta no planeta para salvá-las. E claro, cabe a Nobita e os outros impedirem isso. Sabe, eu assisti metade desse filme com a pulga firmemente atrás da orelha. Porque é um filme ambiental, e eu fiquei com medo que fosse um dos milhares de filmes ambientais, especialmente japoneses, que apontam para o desmatamento, chamam de ruim e não sugerem uma solução. E... ele é exatamente isso, mas felizmente não martela muito nesse ponto. Ele só compõe talvez 5% do filme, com os demais 95% sendo pura beleza. Eu adoro a segunda metade do filme em particular, quando o perigo da situação aumenta insanamente rápido. O filme nos dá essa visão apocalíptica da Terra sendo engolida por árvores e um clímax bem RPG japonês. Acho que o melhor jeito de descrever esse filme, o ato final em particular, é que ele não se preocupa tanto em contar uma história com começo, meio e fim, tanto quanto ele quer despertar um sentimento em você, através dos sentimentos intensos dos personagens e dos visuais e... sei lá, sei que parece meio pretensioso, mas eu acho isso bem legal. A animação também contribui bastante pra isso. Ela é linda, especialmente nessas cenas finais. E o Keyball é fofinho bastante, eu acho. Apesar de que o constante... dele começa a dar nos nervos depois de um tempo. Eu diria que ele não é tão incrível quanto os dois primeiros filmes, mas ainda assim, é incrível. PS, este filme não é um remake de um filme antigo, mas também não é original. Na verdade, ele é o remake expandido do episódio 758 do anime clássico. Mas o Keyball era bem menos fofinho nele. É outro dia normal de fracassado pro Nobita, com uma diferença-chave. Ele está tendo sonhos estranhos em que ele está a bordo de uma nave, observando uma crise de pessoas que ele nem conhece, mas ele não dá importância pra isso. Até que o chão do quarto do menino vira um portal dimensional pro outro lado do universo, pra nave em que ele via em seus sonhos. Ela pertence a este menino, o Lopple, e o seu perturbador coelho falante, Chamil. Após ajudarem o menino e o coelho a não morrerem, Doraemon e Nobita visitam o planeta dele, onde aprendem sobre a vida dele. O Lopple e muitos habitantes desse planeta são imigrantes que vieram de outro planeta para criar uma vida melhor. Mas isso não é tão fácil assim, porque uma mineradora está dificultando a vida desse pessoal enquanto procura por um mineral super raro na galáxia. Uma coisa leva a outra e Nobita resolve que precisa defender esses cidadãos da tirania desses mineradores.
E pra sorte dele, devido à diferença gravitacional desse planeta com a Terra, o Nobita é super forte aqui. E, utilizando sua incrível e tão preocupante boa habilidade com armas de fogo, ele se torna o herói do planeta, protetor dos oprimidos. Mas a mineradora não vai deixar isso barato. Esse filme tem muitas coisas a favor dele. Eu gosto de como ele é majoritariamente solo do Nobita. Eu não falei muito dela ainda, mas apesar de eu gostar muito da turma, é sempre legal dar uma variada na fórmula. E é gratificante ver o Nobita prosperando em um lugar em que ele é o excepcional pra variar. Você fica feliz por ele. E as cenas dele surrando os vilões são todas bem divertidas. Mas fora isso, o filme me deixou meio morno, especialmente comparado com os 3 primeiros. A animação é bonita, mas não tão bonita quanto a dos filmes anteriores, algo que vai se manter pelos próximos, e ele é bem vagaroso, e não daquele jeito contemplativo. Ele se arrasta, e o Lopple e o Coelho não são os personagens mais interessantes do mundo. E pra fechar, o final também é bem anticlimático, com os adultos meio que resolvendo a crise pras crianças, o que é mais uma falha do remake do que do original, em que o Nobita e o Lopple matam esse vilão aqui com um tiro na testa. Os anos 80 eram hardcore, cara. Enfim, em conclusão, este não é um filme incrível, mas ele é bom. Após ser zoado pelos amigos por gostar de brincar de pirata e ser esnobado pelo Suneo, que está esfregando fotos de uma viagem em família que ele fez nos mares da Oceania, Nobita resolve que quer mergulhar também, e tirar fotos com peixes e esfregar de volta na cara dos amigos. Como o enabler que ele é, Doraemon usa uma ferramenta para tornar isso possível. Esta bomba, que enche os arredores com uma água simulada. Depois, os dois atraem peixes de outro canto do mundo com um dos vários portais dimensionais do Doraemon e a cidade fica totalmente submersa, mas só de mentirinha. Só que nessa brincadeira, os dois acabam trazendo uma sereia pra cidade, chamada Sofia, e após formar amizade com a turma, ela revela que é a princesa de uma raça de sereias que está sob ameaça de uma raça de tritões agressivos que querem um tesouro da família real dela pra dominar o mundo, sei lá. Então cabe a eles, sabe, impedir isso. Eu adoro o primeiro ato desse filme, o pedaço em que o Doraemon transforma a cidade em um oceano. É tão criativo e mágico, literalmente parece algo que sairia do sonho de uma criança. E eu acho que o fato do filme ter conseguido ilustrar isso tão bem é um grande mérito dele. E tem vários pedaços bem engraçados nessa parte também. Infelizmente, todo o resto do filme é pesadamente previsível, na minha opinião. Tipo, claro que a sereia é uma princesa, e claro que o reino dela tá em apuros, e claro que tem uma profecia que diz como resolver isso. Acho que ajudaria se a Sofia ou o vilão fossem mais interessantes, mas eles são tão genéricos quanto a premissa. Ela é uma princesa que quer ser mais livre, se desentende com a mãe por causa disso. Elas fazem as pazes no final. É aquele tipo de filme que tem que ser o primeiro filme com esse tipo de história que a criança vê. Se não for, provavelmente ela vai ter um alto déjà vu. Ah, e esse peixe aqui? Lixo. No todo, não é um filme ruim. Nenhum desses filmes é. E tem partes divertidas, e as cenas de mergulho são coisa fina, mas, no geral, é só legalzinho. Ou talvez eu só não curta muito sereias. Pena o primeiro filme original dessa geração não ser tão impressionante, mas prometo que filmes originais melhores ainda estão por vir. Paciência. Mais um dia, mais um brinquedo caro que o Suneo esfrega na cara do Nobita. Dessa vez, um robô de controle remoto. Naturalmente, Nobita faz uma promessa impossível de arranjar um genuíno robô gigante para esfregar de volta na cara dele e recorre ao Doraemon. Ele se recusa a ajudar, mas após uma série de eventos que acontecem, o Nobita segue o Doraemon até uma área congelada do planeta, onde encontra o pé de um robô gigante, junto com uma bola de boliche que apita. Achando serem presentes do Doraemon, que mudou de ideia de repente, o menino leva os dois para casa e, aos poucos, mais e mais peças vão caindo do céu, até formar um robô completo. Naturalmente não é realmente um presente do Doraemon, mas achado não é roubado, então os dois decidem ficar com ele. Para guardá-lo, Doraemon abre um portal para uma dimensão espelho, que é exatamente igual à nossa realidade, só que sem pessoas. O lugar perfeito para brincar com um robô gigante sem perturbações. O Doraemon batiza o robô de Zendercross, porque rima com Santa Claus, e ele foi achado em um dos polos. Meio estranho, mas Zendercross é um nome bem legal para um robô, então eu deixo. Aí eles brincam com ele, e o Nobita até chama a Shizuka pra brincar também. Até que os dois descobrem que o robô tem armas de verdade e ficam apavorados com o poder destrutivo dele.
O que não é nem um pouco realista, porque uma criança normal ficaria super empolgada. Os dois decidem então deixar o robô lá e nunca mais tocar nele. Até que uma estranha menina voadora chamada Lilulu aparece dizendo ser a dona do robô. Nobita direciona ela ao mundo espelho, sem nem saber que ela na verdade é de uma raça de robôs alienígenas que quer conquistar a Terra. O Zender Cross seria utilizado para começar o ataque. Naturalmente, Nobita e seus amigos precisam cortar a invasão pela raiz para salvar o mundo. Quando eu vi a capa desse filme pela primeira vez, bem, a da versão original do filme, que eu vi primeiro, eu esperava bem pouco dele. Achei que seria bem galhofa, com as crianças arranjando um robô gigante, derrotando um monstro gigante, bem pastiche de tokusatsu e tal. E nossa, eu tomei um soco de realidade na cara, porque esse filme é muito mais que isso. É uma genuína saga de um anime de ficção científica condensada em 1h40 perfeitamente ritmadas. Eu lembro que o meu queixo caiu quando a Lilulu começou a contar a história da própria espécie, sobre como eles estavam atrás de escravos, abre aspas, não abençoados por Deus, fecha aspas, Deus sendo o cientista que criou eles, porque a diferença de classes estava muito alta na própria sociedade e viam isso como a única solução de ter mão de obra. É uma história sobre empatia, sobre como guerras e conflitos são causados porque as pessoas não simpatizam com como as outras se sentem, ou nem as consideram humanas, ironicamente. Em outras palavras, são ideias relativamente complexas que eu não esperava em um filme de Doraemon, mas que são maravilhosamente executadas. Eu também adoro o final do filme. Nele, o dia não é salvo pelo Nobita usando a força, mas sim pela Shizuka, que tem a ideia mais simples e mais extrema para impedir o conflito, que eu não vou spoilear. Esse filme é quase perfeito, cara. Mas, tipo, de todos os remakes, este é o único que eu diria que tem uma alteração gritante e intrusiva sobre o original. Essa sendo este personagem aqui, que é um pintinho falante chamado People, que o remake adiciona. Ele é uns robôs, é uma longa história. Ele simplesmente toma 50% do filme. Depois que ele aparece, ele ganha tantas e tantas e tantas cenas. E pra quê? Pra dar pro Nobita um amiguinho fofo de quem ele tem que se despedir no final. E cara, eu adoro Nobita e suas despedidas de animaizinhos fofos, mas tudo bem ele ter menos foco às vezes, filme. A história já é forte o bastante pra sobreviver sem esse elemento. Bom, pelo menos ele canta uma musiquinha bonitinha. Enfim, por causa do Pipo, esse filme não é tão incrível quanto poderia ser, mas o resto dele continua sendo incrível. Ainda mais porque o Zender Cross não é feito em computação gráfica. Vida longa ao 2D! Ok, dessa vez não é o Suneo quem está esfregando um brinquedo novo na cara do Nobita, mas sim o Giant, que está esfregando seu besouro gigante na cara dele. Literalmente dessa vez. O pai do Nobita só comprou um besouro barato e pequeno pro filho, então ele não tem nenhuma chance nas batalhas Pokémon originais. Quem sacou essa referência, sacou. Naturalmente, ele chora pro Doraemon, que, mais uma vez sendo um enabler, abre um pequeno portal pra Austrália, onde os dois tentam pescar um besouro exótico bem grandão. Mas, pra sorte ou azar deles, eles pescam um moa, uma ave que era considerada extinta. A Doremi então direciona os dois a levarem o moa para uma ilha especial situada em outra era, um tipo de santuário para todo tipo de animal extinto. E por coincidência, o taxista que levou o Nobita e o Doraemon para tal ilha antes tinha erroneamente pego o pai do Nobita quando criança, mas ele escapou do táxi, que tem um botão de abrir um buraco sob o passageiro, o que é tão seguro, e caiu na ilha. Ele acaba perdendo a memória e é acolhido por uma tribo de humanos que vive na ilha santuário de animais extintos, que é monitorada o tempo todo. Enfim, falamos disso depois. Mas a ilha é alvo de um grupo de criminosos que quer tirar dela um animal lendário, possivelmente inexistente, o Besouro Dourado, que, se removido, poderia matar os animais que habitam nela, por algum motivo. Agora cabe a Nobita e seu pai, e o resto, impedirem isso de acontecer. Oportunidade desperdiçada define esse filme, cara. Porque, conceitualmente, ele é bem legal. Por exemplo, uma ilha de animais extintos é uma ideia super divertida para uma aventura Doraemon.
mas o filme passa a maior parte do tempo com a tribo de humanos sem graça. O Nobita interagir com o pai e criança é uma ideia super legal também, mas por causa da amnésia, isso não resulta em nada de especial, e os dois nem têm interações interessantes para começo de conversa. E por aí vai, sabe? É um filme bem incompetente no núcleo emocional também. Tem essa cena no meio que devia ser emocionante, em que as crianças pensam sobre como amam os pais e tal, mas na minha opinião, ela é executada de um jeito tão falso, tão teatrinho do primário, que não dá pra levar a sério. Então, apesar de ter boas ideias e um mascote Dodô muito bonitinho, olha pra ele, este filme original é, como seu predecessor, só legalzinho na minha opinião. Mas originais incríveis ainda estão por vir, tenha fé. Mas sério, filme, por que tem uma tribo de humanos nessa reserva de animais extintos? Eles são humanos extintos, por acaso? O elo perdido entre humano e macaco? Eu preciso de respostas. Essa não! Um ladrão fantasma misterioso e elegante roubou o sino do Doraemon! Sabe, o sininho que ele usa na coleira que parece inútil? Bem, aparentemente ele não é inútil. Ele serve para impedir o Doraemon de perder a consciência e virar um gato normal. Não me pergunte por que alguém programaria uma função dessas nele, então é preciso recuperá-lo. Doraemon arranja pro Nobita um kit de detetive que realmente faz ele ficar mais investigativo, e ele leva a turma ao futurístico Museu das Ferramentas, um centro de exibição e produção de... ferramentas, tipo as que o Doraemon usa. Lá eles descobrem que o lugar está, de fato, sendo assolado por um ladrão fantasma que anda roubando certas ferramentas específicas. E agora cabe ao Nobita e a turma resolverem esse mistério. E brincarem com várias ferramentas no caminho. Quer dizer, o que você esperava com o título que esse filme tem? Esse filme tem um enredo secundário curtinho, mas muito bonito, mostrando o valor emocional que o sino tem pro Doraemon e como ele foi instrumental para afirmar a amizade dele com o Nobita quando eles se conheceram. Sem brincadeira, essas cenas são muito tocantes e genuínas, muito puras e, acima de tudo, marcantes. Parecem ser bem populares na netesfera dos países que curtem Doraemon, e isso é merecido. Infelizmente, o resto do filme não alcança esse mesmo patamar. É aquela coisa, se você leu a sinopse, você sabe exatamente o que esperar, e o filme não oferece muitas surpresas em cima disso. O que não é necessariamente uma coisa ruim, mas o que está aqui também não é executado super bem. Por exemplo, é um filme bem cômico, mas eu literalmente ri mais nos filmes que vieram antes desse. É um filme que mostra várias ferramentas, mas elas não são tão criativas quanto as que se vê em outros filmes. E certos detalhes do filme parecem meio mal pensados. Por exemplo, tem esse lance do Doraemon ir ficando cada vez mais felino e irracional, sem o sino, né? Mas isso não tem nenhum payoff, nenhum grande momento no clímax em que isso é relevante para a situação. Logo, parece uma ideia divertida que alguém teve na produção, mas que ninguém parou pra pensar se valia a pena manter. Mas dito tudo isso, não é que ele não tenha coisas boas. Eu fui surpreendido pela identidade do ladrão fantasma, por exemplo, apesar de eu ser bem ruim em mistérios, e o fato dele ser menos grandioso e mais leve é muito bom pra variar. É um filme divertido e tal, imagino que nenhuma criança deva reclamar dele, mas é daqueles que você esquece assim que sai do cinema, ou fecha o streaming, etc. E os filmes de Doraemon simplesmente têm um padrão maior que esse. É um filme que tem um trecho incrível em meio a um filme legalzinho, então acho que vou equilibrar e dizer que ele é bom, mas um nível mais baixo de bom. São férias de verão e Giant e Suneo querem viver uma aventura. Mas não qualquer aventura, uma aventura em um canto inexplorado da Terra. Mas eles estão frustrados porque, com o avanço da civilização e o progresso e tecnologia, praticamente não existem mais lugares inexplorados no mundo. Logo, cabe ao Doraemon achar algum lugar que seja. Ao mesmo tempo, Nobita encontra na rua um cachorro faminto com uma joia no pescoço, que ele chama de Peko, e, amante de animais que é, imediatamente fica encantado por ele, ainda mais quando o cãozinho segue ele até em casa. O menino então adota ele, em segredo dos pais, claro, e o leva na aventura para o lugar inexplorado que o Doraemon encontra, uma área difícil de mapear no meio da África. E após altas aventuras na selva, é revelado que o cachorro é o príncipe de um reino de furries que fica escondido nessa área inexplorada da África, uma raça de seres que evoluíram
dos cachorros ao invés dos macacos, como nós. E sim, eu sei que a visão de evolução desse filme é super simplista. E o tal reino está tendo disputas violentas por poder e tudo mais. Agora, Nobita e seus amigos vão ajudar o Peko a reconquistar seu trono e salvar sua noiva, que está de refém. Aposto que você não esperava isso baseado no começo desse filme, né? Eu também não. Eu sou da opinião que todos os filmes de Doraemon em que o Nobita forma um forte laço com um bicho de estimação são ótimos. E este não é exceção, mesmo com a reviravolta furry ali no meio. Este filme está no patamar da aventura no submundo, em que é simplesmente uma aventura bem legal e envolvente, e isso é ótimo. Eu adoro os conceitos mais doidos explorados nele, como o lance dos furries lá serem evoluídos de cachorros, e as sequências de ação deles são bem satisfatórias. Também gosto que esse filme tem uma exploração bacana do personagem do Giant, que tem bastante foco na história. Ele mostra bem como ele é nocivamente orgulhoso e tem dificuldade de comunicar certos sentimentos para os amigos, mas que sabe assumir a responsabilidade por seus erros e tentar consertá-los, a um nível também bem nocivo. Esse é tipo o filme para os fãs do Giant. Então, o filme tem muitas coisas boas, mas eu estaria mentindo se não dissesse que certas partes dele me deixam meio perplexo. A aventura na África inclui uma supérflua e questionavelmente executada visita a uma tribo africana, que pelo menos não é tão horrivelmente ofensiva no remake quanto era no original, além de toda uma série de cenas das crianças atormentando a fauna local sem provocação nenhuma, que parece bem produto do tempo do original. Não são cenas super sérias e não estragam o filme nem nada assim, mas ainda são bem estranhas. Mas apesar de tudo isso, eu gosto muito desse filme, então diria que acho ele incrível. Com uma ressalva ou duas. Here comes a new challenger! Ha! Não tava esperando por essa, né? Pois é, em 2014, diferente dos outros anos, foram lançados 2 filmes de Doraemon. Além do filme normal, este projeto especial, feito em computação gráfica. Falo mais disso depois da sinopse, então vamos à sinopse. Este filme é basicamente uma adaptação compilada do mangá de Doraemon, escolhendo capítulos seletos dele para formar todo um arco, contando a história de como o Nobita conhece o Doraemon, que eu já narrei no começo do vídeo, então não vou repetir aqui, até o ponto em que o Doraemon precisa ir embora e o Nobita precisa conquistar sua própria independência para o gato poder partir sem preocupações. Spoilers, claro que a despedida não é permanente. E no meio, ele adapta, dentre outras coisas, várias histórias em que o Nobita viaja para o futuro e aprende como será o seu novo futuro e o rumo que o seu relacionamento com a Shizuka vai tomar. Foi uma sinopse curta essa, mas é porque esse filme é mais um apanhado de episódios mais ou menos interligados do que um filme. Não tipo uma coletânea de curtas, só uma história bem segmentada, se é que isso faz sentido. Esse filme... eu tenho uma relação meio complicada com ele. Tipo, ele é bom, não vou contra-argumentar isso. Conta as origens de Doraemon com bastante competência e carinho, tem picos emocionais eficazes, e é bem divertido ver os personagens em CG. E não é um CG feio, apesar do Suneo ficar super esquisito nesse estilo. Não diria que tem o tom perfeito de Doraemon, porque é muito mais direcionado ao drama nostálgico do que à diversão, mas é perfeito para agradar tanto adultos quanto crianças. As crianças devem ter ficado super interessadas em ver os personagens em 3D, enquanto que os adultos foram banhados por nostalgia e essa visão bem idílica de uma obra de que eles gostavam quando eram crianças, e da infância como um todo. Não é à toa que o filme fez um enorme sucesso no Japão, tendo disparado a maior bilheteria de um filme de Doraemon até hoje. Mas eu sinto que esse ponto da nostalgia é um ponto forte e fraco do filme. Eu gosto de dizer que ele é, ao mesmo tempo, perfeito para introduzir alguém a Doraemon e a pior obra possível para introduzir alguém a Doraemon. Porque ele introduz o personagem e a dinâmica, literalmente narrando o começo da história, mas paralelamente ele já meio que espera que você conheça a obra para ligar para o que acontece no filme. Os personagens fora Nobita não têm muita importância ou são devidamente apresentados, as cenas do Nobita no futuro não têm tanto impacto para quem já não conhece o personagem de antemão, e a despedida do Doraemon também é muito mais triste se você cresceu com ele. Caso contrário, é aquela coisa bem... oh, tchau, personagem que eu conheci 1h30 atrás.
Isso faz sentido? Sei lá, é como eu me sinto. Mas claro, essa é só a minha opinião. Conheço gente que viu esse filme como seu primeiro qualquer coisa de Doraemon e adorou e se comoveu e tal. Então, vai ver, é só problema meu. Em suma, pessoalmente, eu não acho esse um filme incrível, mas definitivamente é bom. Nobita está super fã de um tokusatsu, ou talvez um anime, de heróis na TV. E como toda criança, decide fazer o seu próprio fan-filme dele. Mas ao convidar os amigos, descobre que todos eles já começaram a fazer um fan-filme, esnobando Nobita, como sempre. Mas a coisa muda de figura quando Doraemon se oferece para ser o produtor em troca de ser o protagonista, fornecendo às crianças uma ferramenta que legitimamente dá superpoderes de heróis para elas. Super força pro Giant, conhecimento tecnológico sobre-humano pro Suneo, rajada de água quente de banho pra Shizuka e cama de gato pra Nobita. Triste. Enfim, enquanto as crianças filmam isso, lutando contra um monstro falso que uma outra ferramenta do Doraemon cria, este macaco alienígena observa tudo e, acreditando que as crianças são heróis de verdade, pede ajuda delas. O planeta dele foi aos poucos transformado em uma distopia graças a outros alienígenas que vieram instalar seu próprio Disneyland Resort nele, ao mesmo tempo que matam o planeta e tal. Logo, o macaquinho, ou Aaron, quer que eles o ajudem a derrubar a Disney. As crianças, achando que é tudo parte do filme, vão com ele, e assim a verdadeira aventura começa. Eu queria gostar mais desse filme. Eu adoro Hero Sentais, então adoro a ideia dele de transformar a turma do Nobita em um. E o filme é divertido e colorido, e o Aaron é gostável, e até o fato do vilão ser mais oculto que o normal é bem único. Há coisas boas nele, não se enganem. Mas o modo como ele conta a história não me agrada muito. Não gosto muito disso de ter essa falha de comunicação entre as crianças e o Aaron por tanto tempo no filme, nem disso necessitar daquela sempre desconfortável cena em que a mentira é exposta e os dois lados ficam tristes. É coisa pessoal, sabe? Essas cenas raramente me agradam. E no geral, ele simplesmente não tem muita originalidade. Digamos que ele é para histórias de Hero Sentai, o que eu achei que o filme da Tropa dos Robôs seria para histórias de robô gigante. Só faz o esperado e nada mais. Não duvido que haja crianças que gostem muito dele, mas pra mim, esse filme é só legalzinho. Sinceramente, a maior contribuição dele foi nos dar esta incrível versão da abertura do anime, cantada pelos personagens. Após a enésima bronca da mãe, Nobita, como toda criança na face da Terra fez pelo menos uma vez na vida, decide fugir de casa. Com a ajuda do Doraemon, que eu chamaria de enabler, mas não, porque ele só concorda com isso porque tem certeza que o menino vai desistir, tipo, em 2 horas. E olha que coincidência, praticamente no dia seguinte, toda a turma também briga com suas respectivas mães e decidem fugir junto com o Nobita. Mas, como o Nobita explica, a ideia de se mudar foi impossível. Não necessariamente porque ele ficou com saudades do lar, mas porque o Japão já está ocupado de cima a baixo, seja por propriedade privada ou pública. Isso desperta o MST no Suneo, e as crianças concluem que se não há lugar no Japão de hoje, talvez haja no Japão de ontem, o Japão em seus primórdios. Assim, todos voltam alguns milênios no tempo, para antes dos japoneses primitivos surgirem, e fazem sua pequena utopia lá. Ao mesmo tempo, um menino primitivo dessa mesma era, que vive na área equivalente à China moderna, acaba indo parar no futuro através de uma fenda que se abre no espaço-tempo. Acaba que Nobita e a turma encontram ele, após a ira das crianças diminuir e elas voltarem para suas casas, e o menino das cavernas explica que sua tribo foi destruída e sequestrada por uma outra tribo mais agressiva, liderada por um xamã enigmático chamado Giga Zombie. Agora a turma precisa salvar a tribo do seu novo amigo e transformá-la nos primeiros habitantes do Japão? Eu amo esse filme. Sinceramente, talvez ele seja o meu favorito. A opinião muda de dia pra dia.
Em primeiro lugar, ele tem uma história que parece simples, mas que vai se mostrando mais e mais complicada à medida que avança, que é o meu tipo favorito de filme de Doraemon. Segundo, é uma aventura super legal, que inclui uma luta final de dar inveja e muito shonen de lutinha. Terceiro, eu adoro o Kukuru. Eu não sei explicar bem porquê, mas acho que de todos os personagens convidados de filme, ele é o que mais clica com a turma, especialmente o Nobita. Sinceramente, o Nobita devia esquecer da Shizuka e virar os seus avanços para... Quarto, o filme utiliza várias ferramentas de jeitos criativos e legais, o que muitos filmes fazem, mas sei lá, me marcou mais forte do que o normal neste aqui. Quinto, o remake melhora alguns problemas que a versão do original tinha, em particular consertando o péssimo clímax do original e transformando ele num ótimo clímax. E sexto, o filme tem várias cenas tocantes. こんな時間までどこ行ってたの。手を洗って早くご飯食べなさい。え、食べないなら片付けちゃうわよ。食べます食べます。 Isso é outra vantagem que ele tem sobre a versão original, que definitivamente tinha bem menos disso, mas que enriquece um filme forte, correlacionando o amor familiar da turma com a missão de salvar a família do Kukuru. E o final do filme é um forte partidor de corações, só rivalizado pelo final do dinossauro do Nobita. E só pra constar, sim, segunda vez que um filme de Doraemon me faz chorar. Em suma, ele tem aventura, tem ação, tem fios, tem comentário social. Ele é nada mais, nada menos que incrível. Mas, como observação, é bom não pensar demais no lance da tribo boazinha japonesa e a tribo má chinesa correlacionando com os dias de hoje. Eu quero acreditar que isso foi um acidente por parte do F. Fujio, então é isso que eu vou fazer. Está um calor infernal no Japão, e para espantá-lo, as crianças decidem ir para um enorme iceberg, comer raspadinha e brincar em um parque de diversões de gelo de criação própria. Mas lá o Nobita encontra um anel misterioso que estava congelado há dezenas de milhares de anos, que o Doraemon identifica como sendo uma O-Part, isto é, um objeto que é avançado demais para a era da qual ele saiu. E assim as crianças se aventuram na Antártica com esses casacos maravilhosos para achar o ponto de origem do anel, achando vários tipos de coisas estranhas no caminho, como este mamute bola e um Doraemon de pedra, ambos congelados. Naturalmente, eles decidem voltar para 100 mil anos no passado, onde conhecem dois alienígenas humanoides que vieram para a Terra após o planeta deles ser congelado por um tipo de golem escondido ancestral que eles ativaram. Agora, com a ajuda de Nobita e o pessoal, eles buscam uma forma de descongelá-lo, e ao mesmo tempo salvar a Terra desses mesmos golems. A primeira coisa que chama atenção no filme é todo o branco dele. É o único filme até hoje a se passar em uma área de neve, e eu adoro isso. Icebergs, auroras boreais, ruínas congeladas. É um filme que se banha na beleza do inverno. E eu sou um grande entusiasta da beleza do inverno, então ele já me agrada logo de cara. E fora isso, o filme tem outros dois grandes prós. Uma aventura com um genuíno senso de exploração e descoberta, e um clímax que usa a viagem do tempo de um jeito inteligente. Daquele que faz você querer rever o filme com conhecimento dado no final. E isso é ótimo. Dito tudo isso, eu sinceramente tinha esquecido de 90% do filme até escrever esse vídeo. Ele não deixou quase nenhuma impressão em mim tirando o final. É uma daquelas coisas que eu não consigo explicar. Ele não faz nada de errado, mas também não faz nada de super interessante além da viagem no tempo. Acho que faltou um centro emocional mais forte, tipo, talvez uma amizade mais bem construída com a menina convidada do filme que fizesse a despedida pesar mais no final. Olha, eu não sei explicar. Basicamente, no meu coração, eu acho ele bom, mas é um bom muito bom, quase incrível. Depois de ouvir o Dekisugi apresentando... eu não apresentei o Dekisugi ainda. Ele é tipo o menino perfeito da classe, fonte de muita insegurança pro Nobita, porque ele acha que o Dekisugi tem mais chances com a Shizuka do que ele.
A palavra Dekisugi literalmente significa bom demais. Enfim, depois de ouvir o Dekisugi apresentando pro pessoal o livro Ilha do Tesouro, o Nobita fica animado para ter uma aventura pirata no oceano. Mas, pra tristeza do garoto, os amigos riem da infantilidade e ingenuidade da ideia. O que é meio absurdo considerando a existência do Doraemon, mas tudo bem. Envergonhado e humilhado, Nobita se volta pro Doraemon. O gato explica que não existem muito mais aventuras marítimas para se ter, já que toda a superfície moderna já foi mapeada, e não é como se uma nova ilha fosse aparecer do nada. Aí uma nova ilha aparece do nada, perto do Japão, e após negociar com o Doraemon a forma de chegar nela... O Nobita sobe em um navio, mais tarde com a adição do resto da turma, e segue pra ilha. Pulando vários detalhes, eles acabam conhecendo um menino chamado Flock, que revela que a ilha na verdade não é uma ilha, é um enorme navio de viagem no tempo comandado pelo pai dele, que, crente na ideia de que a Terra não tem mais futuro, está absorvendo energia do centro do planeta para lançar o navio pro espaço, salvando as pessoas dentro dele e condenando o resto do globo. E sim, o nome desse plano é Operação Noé, como você sabia? Naturalmente, cabe a Nobita, Doraemon e todo o resto impedir isso de acontecer. Esse filme é pura energia. E eu não falo isso no sentido dele ser hiperativo, nem nada assim, mas de todas as cenas terem essa vibe forte, esse brilho. É difícil de explicar, mas é contagiante. O filme teve como diretor de animação geral o Yoshimichi Kameda, designer de personagem e um dos animadores de Mob Psycho 100, e dá pra ver muito da influência dele no filme. Estilo solto e maleável, poses dinâmicas constantes, cenas de ação legais. Os filmes de Doraemon como um todo deram uma maneirada forte na animação experimental depois dos 3 primeiros, mas esse filme fez ela voltar com tudo. Mas não é só o filme ser muito bonito e colorido que faz dele bom, apesar de ser uma grande parte. O senso de aventura dele é incrível, ele realmente é a aventura pirata ideal de uma criança. Também vale notar que, em uma série em que a maioria dos vilões são meio esquecíveis, os vilões desse filme são bem marcantes. A história tem surpresas e revelações legais, o clímax é maravilhoso e inclui uma batalha de hackers. Cara, eu tô frustrado comigo mesmo por não conseguir expressar tudo de bom que esse filme tem, mas sério, ele é fenomenal, ele clica totalmente comigo. Eu sei que o meu eu criança ia querer assistir ele um monte de vezes. Tem seus problemas, claro, especialmente esse papagaio robô que fica soltando charadas, que eu acho uma ideia bem menos divertida do que o filme parece achar, mas são todos perdoáveis, compensados por tudo de certo que o filme faz. Dependendo do dia da semana, esse filme é o meu favorito, então claro que ele é incrível. Depois que uma sonda na Lua capta uma estranha sombra, Nobita mais uma vez vira motivo de chacota dentre os colegas depois de defender sua crença de que tem coelhos na Lua. É quando ele chora pro Doraemon, que explica que coelhos na Lua são só uma crença inventada por povos da antiguidade, como tantas outras. É, quem seria idiota de acreditar nisso? Mas o gato apresenta pro Nobita uma ferramenta que permite a eles transformarem mitos em realidade, mas somente para pessoas envolvidas é meio complicado. E aí os dois fazem com que haja atmosfera na Lua. Eu também acho estranho eles não terem desejado logo de cara que tivessem coelhos na Lua, mas acho que os dois queriam muito brincar de Deus, porque eles criam os coelhos lunares com as próprias mãos, moldando eles do barro, batizando as criaturinhas marketáveis de Mubits, e deixam eles lá para se multiplicarem e criarem sua própria civilização. Ao mesmo tempo, um menino misterioso chega como aluno transferido na escola do Nobita, e logo é revelado que ele, na verdade, é um coelho da Lua, de verdade. Para ser mais específico, ele é um alienígena do planeta Kaguya, que se mudou, junto com vários outros, para a Terra há 1000 anos, e que estão sendo caçados por este Char Aznable Samurai, por motivos longos demais para eu explicar na sinopse. A questão é que Nobita e a turma precisam ajudar o grupo do menino coelho a se protegerem de seus perseguidores, e talvez os Mubits sejam a chave para isso. Parece estranho, mas esse filme é um dos mais complexos de Doraemon, e eu admiro isso.
O funcionamento das ferramentas do Doraemon que são introduzidas nesse filme é mais meticuloso que o normal, e isso é bem utilizado pela história. Em adição a isso, toda a dinâmica das crianças coelho com o planeta Kaguya e com o Char Aznable Samurai também é bem mais complexa que o típico personagem convidado desses filmes. Esse foi o primeiro filme de Doraemon que eu vi, aliás, e essa complexidade me deu uma ótima primeira impressão da série. Definitivamente não é o que eu esperava de um ícone das crianças pequenas do Japão. Tem outros aspectos positivos também. O vilão tem um lance bem distinto, a amizade do Nobita com o menino coelho é bonita, olha esse abraço de despedida, gente. E tem cenas de ação muito legais, apesar de não tão legais quanto as do filme anterior. Dito isso, o ritmo dele é estranho, com o filme dedicando bastante tempo a coisas não muito importantes, e alguns dos personagens convidados são bem supérfluos, sem tirar nem pôr. Isso é difícil. Eu gosto muito dele, mas talvez seja por ter sido meu primeiro, e eu tenho dificuldade de separar os meus sentimentos pessoais por ele da qualidade genuína dele. Mas eu sou covarde, então vou classificar ele como bom, mas que se tivesse passado pelas mãos de um editor mais algumas vezes, poderia ter sido incrível. Ainda vale a pena conferir, definitivamente. Nossa história começa com as crianças cavando fósseis pré-colocados num tipo de parque jurássico da área. O Nobita fica frustrado porque só Giant e Suneo conseguem achar fósseis e promete pra eles que ele vai esfregar na cara deles um dinossauro de verdade. Pera. Enfim, aí ele encontra um fóssil com o formato de ovo e com a ajuda do Doraemon faz ele voltar no tempo e revela que é um ovo de dinossauro. E de dentro dele, naturalmente, sai o pisco... Não. Desse saem 2 dinossauros com penas, um menino e uma menina. Sabemos disso porque ela é rosa e tem uma mancha de coração nas costas, que ele batiza de Q e Mew, respectivamente. Ele os cria com muito amor, especialmente o Q, que é muito tímido e, diferente da irmã, não aprende a voar rápido, fazendo o Nobita se projetar um pouco nele, e logo eles crescem. Naturalmente, os vizinhos acabam avistando eles, então não há escolha. Nobita precisa reunir a turma e levar os dois de volta ao período Cretáceo para viverem com outros dinossauros da mesma espécie. E mais uma vez, precisam fazer isso com um caçador no encalce deles. Só que não, isso foi uma pegadinha do filme, não tem caçador dessa vez. Só tem um meteoro que vai extinguir os dinossauros. Essa aventura vai ser explosiva. O déjà vu que você sentiu, eu também senti quando vi o filme pela primeira vez. É engraçado, quando esse filme foi anunciado, deixaram bem claro que, apesar do nome, ele não era outro remake do Dinossauro de Nobita. O que é só uma semi-verdade, porque muitas partes do filme têm paralelos bem claros com o Dinossauro de Nobita. Podemos até dizer que foi um remake inspirado, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele realmente fica bem diferente da metade pro final, realmente se tornando seu próprio filme. Acho que como ele foi o primeiro filme da era Reiwa, quiseram fazer algo que fosse antigo, porém novo. Tradição misturada com modernidade, por assim dizer. E se aproveitaram das atualizações na paleontologia para mostrar que, sim, eles sabem que dinossauros provavelmente tinham penas e tal. Esse filme eu deixei para assistir por último, e por um motivo bastante idiota. Dinossauros em computação gráfica o tempo todo. Eu odeio isso. Eu sou velho, eu não consigo engolir CG misturado com animação tradicional, especialmente quando nem ao menos é estilizado. Então, visualmente, esse filme foi metade tortura pra mim. A outra metade foi agradável, porque a animação tradicional dele é muito linda. Mas eu só quis adiantar logo esse lado negativo pra falar dos lados positivos, que são vários na verdade. Pra começar, o clímax do filme culmina de um uso muito criativo de viagem no tempo, o que sempre é um enorme ponto positivo em um filme de Doraemon. Mas fora isso, o filme fez um trabalho de personagem fenomenal no Nobita. Nós sabemos que ele gosta de animais, mas esse filme mostrou o lado negativo disso, dele gostar tanto deles que se projeta nos animais, e isso faz com que ele acabe tomando decisões que os deixam infelizes, porque o menino só as vê como coisas que beneficiariam a ele, se ele conseguisse fazer. E o jeito como o filme abordou e resolveu isso foi tão bom. Acho que de todos os filmes, esse foi o que me deixou mais triste do Nobita ser um personagem imutável, que vai residir em personalidade no próximo filme, porque o crescimento que ele teve nesse foi real, cara. Eu também fui pego totalmente de surpresa pelo final, que eu não vou spoilear, mas definitivamente não é o que se esperaria de um filme com a extinção dos dinossauros no final.
Cara, esse é outro que eu tô meio dividido entre bom e incrível. Majoritariamente por causa dos horríveis dinossauros CG, mas como eu gosto muito do Nobita, eu vou ser imparcial e dizer que acho esse filme incrível. Incrível de um jeito bem diferente de como o dinossauro do Nobita é incrível, o que eu realmente não esperava. Ah, e o filme tem uma coisa meio esquisita, porque claramente no começo todo mundo trata a ideia do Nobita achar um ovo de dinossauro como se fosse a primeira vez que isso é posto em pauta. Mas aí o Pisque aparece perto do final, crescido, e você fica tipo... Oi? Então todo mundo esqueceu dele? Ou esse Pisque é de uma realidade paralela? Respostas, filme! Eu preciso de respostas! Bem, e esse foi o mais recente filme de Doraemon até agora. Pra concluir... Here comes a new challenger! Com o sucesso estrondoso de Stand By Me e Doraemon, você achou mesmo que eles não iam fazer uma continuação? Pena que saiu justo no final de 2020, no pior momento possível. Diferente do primeiro, esse não adapta capítulos do mangá, mas sim alguns curtas que foram lançados um pouco antes do semi-reboot de 2005. Nossa história começa com o Nobita recebendo, como sempre, outra bronca da mãe por suas notas baixas, só que dessa vez, justo no dia do aniversário dele. Ele fica tão chateado com isso que começa a duvidar do amor dos pais por ele. Para se sentir melhor, ele então pede pro Doraemon levar ele de volta no tempo para visitar sua afinada avó, que sempre o confortava. Após se reconectar com ela de um jeito muito fofo, ela pergunta pro neto viajante do tempo se ele poderia mostrar pra ela o casamento dele com a Shizuka, que vai ter no futuro. Nobita acha isso moleza e imediatamente vai no futuro pra confirmar, só pra descobrir que o ele do futuro não apareceu pro casamento. Agora cabe a ele encontrar o Nobita do futuro e arrastá-lo de volta pro casamento pra cumprir o desejo final da avó. Eu não sei qual é a opinião popular sobre esse filme, mas minha intuição me diz que as pessoas devem considerá-lo não tão bom quanto o primeiro. Ele é menos nostálgico, tem menos foco no Doraemon, e todo o lance Doraemon em 3D já deixou de ser essa grande novidade desde então. Então, não me surpreenderia se a reação do público tiver sido mais morna. Observação, as notas do Blu-ray na Amazon estão bem altas, então acho que eu tava errado. Mas, diferente do primeiro, esse filme realmente clicou comigo. Realmente falou com a minha alma. Pra mim, ele é muito melhor que o primeiro. Acho que é porque ele é mais próximo da minha realidade. Eu não consegui me conectar muito com a despedida do Doraemon no primeiro filme, porque, bom, eu não cresci com Doraemon, não senti o fim da infância que outros talvez tenham. Mas esse filme, com sua história dos personagens tentando recompensar os pais por tudo que fizeram pelos filhos e literalmente voltando pro passado para fugir de mágoas do presente, só para finalmente entenderem que eles não têm escolha se não encarar essas mágoas, esse eu achei muito mais universal e, por esse motivo, mais potente. Tem alguns probleminhas, acho que o central sendo que tem uma porção do filme em que o Nobita adulto troca de corpo com o Nobita criança. É uma ideia ótima para os temas do filme, mas podia ter sido melhor executada. O Nobita adulto fica parecendo um completo imbecil, mesmo para os padrões de um Nobita. Mas isso é o de menos. Esse filme me fez chorar 3 vezes em seguida, o que é muito raro para mim. A primeira foi durante o discurso de casamento do Nobita, em que ele agradece os pais por fazerem dele quem ele é agora. 僕は両親やおばあちゃんの期待通りにはいかなかったのかもしれません。本当はもっと立派な芸術家とか野球選手なんかに育ってもらいたかったのかもしれません。しかしこれだけは言えます。僕は素晴らしい家族に育ててもらいました。ですから少々頼りない僕ですが、静香さんと温かい家庭を作っていくこと、そうすることが僕にできる両親とおばあちゃんへの一番の恩返しだと思うのです。sentimento que não é universal, eu entendo isso, tem muitos pais horríveis nesse mundo, mas comigo ele ressoou muito forte. O segundo é logo depois disso, quando vemos a avó dele chorando enquanto assiste a tudo, esmagada pela dádiva de poder presenciar isso, apesar de saber que ela não tem muito mais tempo de vida. E terceiro e mais potente, quando Nobita criança se despede da avó, pedindo desculpas por ser um neto tão mimado e incapaz, ela responde encorajando ele, dizendo que ele não é fraco, que ele tem muito mais qualidades do que ele mesmo acredita.
tudo enquanto o Nobita desaba no colo dela. O que eu quero dizer é que esse filme tem fios pra dar e vender, e diferente do primeiro filme, esses eu realmente senti. Sinto que não tem tanto impacto dizer isso depois de tantos filmes que eu classifiquei como incríveis nessa lista, mas Stand By Me Doraemon 2 é absolutamente, simplesmente incrível. E é isso, gente. Esse foi o filme mais recente de Doraemon até agora, sem subversão dessa vez. A estrada não parou, claro. Tem um novo filme remake marcado para lançamento no futuro, que tá com a data de estreia indefinida por causa daquele vírusinho irritante. Não vou prometer que vou fazer um vídeo dedicado a ele, mas é um dos futuros filmes pro qual eu tô mais ansioso. Assistir a todos esses filmes foi muito gostoso. Doraemon é uma franquia muito gostosa. É uma série que experimenta muito e ao mesmo tempo é confortavelmente previsível. É uma série que é simples e ao mesmo tempo tem complexidades. É uma série que te faz rir e te faz chorar. É invejável até, essa capacidade de fazer histórias que encantam as crianças e cativam os adultos. Espero ter conseguido transmitir isso nesse vídeo e que vocês tenham gostado. Como sempre, eu não sei como concluir isso, mas também não tenho uma sessão extra de curiosidade. Esse vídeo já tá longo bastante. Só vou dizer obrigado por verem tudo isso e até mais.